Olá, alunos do 9º ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias. Hoje a nossa aula, dando sequência, a nossa sequência de aulas, né, sobre textualização. A nossa aula hoje tem o título Problema, Probleminha, Problemão. E vamos ver por que eu dei esse título para a aula, né, o que a gente vai discorrer aqui durante a aula. E eu avisei nas redes sociais que teria uma surpresa também na aula, né? Hoje a gente tem uma convidada especial aqui para moderar a aula, ficar me auxiliando e participando e mandando aí as respostas dos alunos, que é a nossa aluna Isa, a Isabela. Olá, professores e estudantes, é um prazer estar aqui. E eu tô mega feliz em saber que eu era surpresa. Então, aí a gente já anunciou nas redes sociais que a novidade seria essa. Então, a Isa vai estar aqui do nosso lado para participar, trazer a resposta de vocês, interagir e dar os pitacos dela também, porque ela é ótima, é uma professora, tá? E a gente vai então dar sequência à nossa aula, vamos ver o que vem por aí, ó. O tema da aula, textualização de textos argumentativos e apreciativos. Objetivo da aula, observar como o autor se utiliza de certas palavras, classes gramaticais, para expressar seus pontos de vista sobre os fatos abordados no texto. Conteúdos, vamos de conteúdos já para interagir. Olha lá, uso de substantivos e adjetivos como modalizadores apreciativos e a escolha vocabular determinando o ponto de vista. Está de acordo com a aula 4, eu quero que mantenha a tela só para eles verem aí essa informação. Ó, de acordo com a aula 4, sequência de atividade 2, páginas 22 e 23 do Caderno Aprender Sempre, volume 2, 2021, para vocês poderem acompanhar. O aluno que não tem o caderno em mãos, como eu já venho dizendo em algumas aulas, pode acessar a EFAP, né, no site da EFAP, você vai achar lá um material de apoio, esse caderno com as informações que eu passei. Então não deixem de baixar aí, acompanhar para poder acompanhar a aula com a gente. Muito bem, para começar a gente sempre faz uma sondagem, né, para que o aluno consiga mandar para a gente aí as percepções que ele já tem sobre o assunto que a gente vai tratar na aula. E a sondagem de hoje é essa, ó. Para começar, que informações esta imagem transmite para você? Então nós temos aí uma imagem de uma instalação, de uma exposição, né? E essa imagem ela está tentando transmitir uma mensagem. E a mensagem que ela está transmitindo ela pode ser interpretada de diversas formas por quem vê. Então como você vê isso? Que informação essa mensagem transmite para você? Vou dar um minutinho, você manda no chat, a Isa volta trazendo a resposta de vocês. Voltamos, pessoal, da interação, e eu vi que vocês colocaram que reaproveitamento, reciclagem, que essa imagem transmite uma arte feita com reciclagem, que a imagem transmite os caos no trânsito. Boa. Trânsito, abertura de um evento. E aí, professor? Então, eles estão mandando aí, eles tiveram várias visões, você percebe, né, que eles já tiveram várias visões sobre a mesma imagem. Começaram a trabalhar com a reciclagem, dá a impressão mesmo, né, daquelas latas acumuladas na reciclagem, mas não é, se você aproximar aí mais da imagem, você vai ver que são carros, né, aglomerados aí num montante. E aí alguns começaram a colocar trânsito, problema no trânsito, caos no trânsito, e aí já começaram a entrar um pouquinho mais dentro do tema que era a proposta do autor. Bom, aí para quem conseguiu ler, vai ver que tá, instalação caos, né, obra do autor Eduardo, passagem entre a instalação, aí fizeram duas torres, né, e tem uma passagem ao meio, que é onde você entra no evento. Tá? Então, quem falou entrada de evento não errou de certa forma, mas não deu o tema, né? Então, o tema é esse, voltando para a questão de veículos acumulados. Isso leva a gente a pensar no quê? Isa, o que faz você pensar aí, antes de você
ver o próximo slide. O que faz você pensar essa imagem aí? Bom, a gente já percebe, né, que ali tem, tipo, a moça está ali no meio e, tipo, desse lado tem um monte de carrinho, desse lado também. A gente percebe que ela tá meio tipo, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui neste trânsito? Tipo isso. E o espaço para ela é bem pequeno se você comparar com o espaço utilizado pelo... Meio que tipo uma cidade movimentada. Então, aí já tem essa visão. Ah, para quem não sabe, eu não falei no começo, a Isa já é veterana do nono, porque ela está no primeiro ano do ensino médio. Ah, eu estou aqui? Muito bem. Ela é primeiro ano do ensino médio e ela veio colaborar. Então, assim, alguns alunos aqui estão representados, a turma do nono ano do ano passado está representada aqui pela Isa. Já está no primeiro ano, né, Isa? Sim, agora estou representando meus colegas aí que estão no primeiro do ensino médio. Muito legal. Muito bem, então vamos continuar com a aula para ver agora o que a gente vai trazer em relação a essa imagem que foi apresentada. Olha só, tem um texto agora, texto discursivo, tá? Chama Cidade Caótica. Esse texto é uma produção minha, né? É um texto que eu escrevi para essa aula, que vai falar um pouquinho sobre essa questão da cidade caótica. Então, ó, já pega o título, Cidade Caótica. Confusa, desordenada, desarrumada, uma cidade caótica se mostra pouco simpática às pessoas. Essa percepção se justifica quando notamos que a prioridade nas vias é toda para os veículos, embora o artigo 29, parágrafo 2º do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, determine que a prioridade seja dos pedestres. A não observância dessa lei põe em perigo quem fica no caminho dessas armas movidas a combustível. Basta observar a estrutura das vias, as sinalizações, as obras que são feitas para perceber essa predileção em favorecer a locomoção motorizada em detrimento dos transeuntes ou dos transportes alternativos como bicicletas e patinetes, por exemplo. Como se não bastasse, essa preferência ilegal põe a vida de quem circula pela cidade sob constante ameaça, numa verdadeira guerra por espaço, na qual o mais potente, confortável e poluente intimida, ataca e mata quem ousa caminhar, pedalar e viver a cidade. Precisamos de uma cidade que respeite as leis, a vida e priorize a mobilização ativa e segura. Menos buzinas, menos poluição e menos acidentes. Mais caminhadas, mais ciclovias e mais ar puro. Precisamos de uma cidade mais humanizada. Muito bom, aí eu tô recebendo aplausos aqui da produção do câmera aqui, ó, tá todo mundo aplaudindo. Na verdade, não por o texto ser meu, mas pela ideia que tem trazendo nesse texto, né? É isso, né? Muito bem. Isa, o que você sentiu com esse texto? Agora que você leu esse texto, depois de ter visto a imagem. Tá, a gente já percebe que está falando um pouquinho de uma certa cidade e que ela é, como o senhor citou as características dela no começo do texto, que ela é um pouquinho bagunçada, as ciclovias muito cheias, os trânsitos, então eu acho que é isso mesmo. Então, percebe, ó, a junção. Primeiro a gente viu uma imagem, né? Eu tô onde? Aqui. Primeiro a gente viu uma imagem, né? E essa imagem trouxe para a gente uma interpretação, né? A interpretação foi diversa, né? Alguns alunos colocaram primeiro reciclagem, porque é a primeira impressão. Você olhou, você tem uma impressão sobre a imagem. Aí, aos poucos, alguns foram entrando no eixo porque perceberam que eram carros, e aí perceberam carros aglomerados, e alguns alunos já começaram a colocar caos no trânsito, outros trânsito. Então, percebe como que a gente vai interpretando. Uma imagem, ela demora um pouquinho para trazer para a gente uma interpretação, em alguns casos. Agora, olha como o texto discursivo, o texto verbal, ele já foi um pouco mais direto, e aí ele faz com que a gente entenda melhor a imagem. Então, fica essa coisa entre essa multissemiose, né? A modalidade escrita com a modalidade que é a imagem, e fazendo essa associação para poder levar-nos à interpretação. E também a gente já percebe, falar, a gente também já percebe um pouquinho da diferença, né, do texto verbal e do texto não verbal. Isso, exatamente, já saca logo de cara. O texto verbal, ele vai focar nas palavras, e aí é muito mais fácil de entender, né, Isa? Isso já mesmo. O texto não verbal, ele vai requerer interpretação, vai requerer contexto, conhecimento de situação e tal. Muito bem, vamos continuar então. E aí eu vou pedir para vocês participarem, né? E a gente já deu meio que uma dica aqui, a gente foi antecipando, mas participe aí no chat. Qual a relação entre os textos verbal e não verbal? A gente falou um pouquinho já, né? Mas manda pra gente aí a resposta, eu vou dar 30 segundos. Qual a relação entre o texto verbal e não verbal que a gente acabou de ler?
E voltamos aqui da interação Vamos dos ver. textos verbais e não verbais. Vocês estão colocando que o verbal ele tem muitas ações e um complementa o outro. Eles se casam, fica melhor para uma interpretação. Sim, muito legal isso. Ambos abordam sobre os problemas causados pelo trânsito. E aí, professor, o que você acha? É o caos no trânsito, muito boas as respostas. Tratam do mesmo tema, né? O caos no trânsito, então, assim, essa associação que eles falam de casar, né? Foi bem associado, né? O texto não verbal, ele encontrou ali uma junção com o texto verbal, fez um casamento ali que faz com que o entendimento seja melhor. Muito bom. Agora, olha só, nessa pergunta, eu perguntei qual que era a relação, né? Então, a relação é, o texto verbal, ele acaba trazendo mais informações que ajudam a entender melhor o texto não verbal, e o tema é o mesmo, né? Falando da questão da quantidade excessiva de carros que leva ao trânsito caótico. Agora, o caótico a gente vai começar a entender agora. Vamos pôr na tela para eles aí a próxima atividade. No texto verbal, quais são as palavras que o autor utiliza para fazer referência à cidade? Cite-as e aponte como elas nos ajudam a inferir o ponto de vista do autor. Explicando. Então, ele usou algumas palavras para se referir à cidade, né? E aí, essas palavras, como é que é? Primeiro, vocês vão ter que levantar essas palavras, pelo menos uma ou duas aí, e como que elas ajudam a gente a interpretar a forma como o autor vê a cidade. Eu vou dar um minuto para essa e a gente já volta. Voltamos Vamos lá. dessa interação e vocês estão falando desarrumada, caótica, confusa. E aí, professor? Muito bem, a resposta ótima. E aí teve alguns professores, né, que mandaram aqui, era bom voltar ao texto. Eu entendo que às vezes é ruim a gente fazer a pergunta, o texto foi lido já, e o aluno não printou, não está lembrando, a gente não voltou nessa pergunta, mas se tiver alguma pergunta que retome o texto, a gente vai voltar no intervalo, tá? Mas os adjetivos aí que foram colocados aí, você pode repetir, ô Isa, para mim o que eles colocaram? Caótica, confusa, desordenada, desarrumada. Isso, muito legal. Então os alunos mandaram, né? Caótica, confusa, desordenada, desarrumada. São todas palavras que fazem referência à cidade. Caótica, confusa, desordenada e desarrumada. Isa, isso aí traz o que para a cidade? É uma palavra que faz o que com o termo cidade? Você consegue ajudar nessa? Vamos ver. Eu tô colocando ela em fria aqui, viu, gente? Acho que trata mais, assim, da desorganização, da sociedade Isso é o também. que da cidade? É uma? No caso, o autor está tratando isso como uma característica da cidade. Então, são palavras... E quais palavras são características? Essa é boa. Os famosos adjetivos. Ah, eu sabia que essa ia matar. Então, os adjetivos, eles trazem características, né, para os substantivos. Então, quando a gente usa essas palavras, a gente está caracterizando. Agora, veja que o autor, ele escolhe as palavras que fazem valer o ponto de vista dele. Então, se ele está chamando de caótica, desarrumada, desordenada, né, confusa, ele já traz a impressão para quem está lendo o texto de que a visão dele sobre a cidade é negativa, ou seja, pelo trânsito da cidade é negativa, né? Porque ele trouxe adjetivos que são negativos, não são adjetivos que as pessoas gostam de ouvir, ou você gosta de ouvir, Isa, que você é confusa, desordenada, não é legal, né? Não é legal. Se alguém começa a falar, com certeza já vai arrancar de você uma cara meio assim, e depois talvez até algumas respostas, né? Então, esses adjetivos não são legais. Se ele está usando adjetivos que são negativos, então ele traz o ponto de vista dele sobre o trânsito da cidade. Perceba que, olha, ao começar a ler o texto, o leitor já vai perceber, ele não concorda com a forma como é feito o trânsito da cidade.
né? Então, esse uso dessas palavras ajuda a gente a perceber qual é o ponto de vista do autor, e é negativo. Vamos continuar. Atividade 3, porque eu falo muito, às vezes eu dou a resposta da outra. Vamos lá. Ainda no primeiro parágrafo, o autor usa a expressão arma movida a combustível para se referir a o quê? Então, mais um minutinho para vocês pensarem. E aí eu vou voltar na tela, tá, o texto, no meio da interação, volta o texto para vocês, se vocês tiverem dúvida. Então, a pergunta é, no primeiro parágrafo, o autor usa a expressão arma movida a combustível. E ele está se referindo ao quê? No texto ele também cita. Então, eu vou dar um minuto e a gente já volta com a resposta. Voltamos de mais uma interação maravilhosa que o professor Mauro preparou aqui para vocês. E vocês disseram aos automóveis, veículos, uma crítica negativa aos automóveis, aos carros. E aí, professor? Muito bem, é isso aí, ó, a aluna Isabela, que é sua xará. Minha aqui, ó, xará, um beijo, Gabriel Isa. Monteiro mandou aqui, ele se refere aos automóveis. O aluno Lucas também dizendo aos automóveis. Aluno Daniel também dizendo ao carro. Então, assim, eles entenderam. E eu voltei o texto também para ajudar aqueles que não lembravam. Então, quando ele fala máquina, arma movida a combustível, ele está se referindo aos automóveis. E essa escolha das palavras já mostra um pouquinho do ponto de vista do autor também, né? Olha só, vamos para a próxima, vamos ver. Atividade 4. No terceiro parágrafo, o autor cita a relação entre os automóveis e as pessoas usando uma expressão modalizadora. Então, para lembrar o que é a expressão modalizadora, seria uma expressão que aponta ali, caracteriza alguma coisa apontando o ponto de vista do autor. Então, por exemplo, você usa uma expressão que ela não é neutra, ela traz alguma carga do ponto de vista do autor, e ele usa essa expressão. Então, olha, nós falamos primeiro uma expressão modalizadora a que ela se referia, que era o arma movida a combustível, se referia aos veículos. Agora eu quero que você encontre a expressão modalizadora no terceiro parágrafo. Qual foi a expressão que ele usou no terceiro parágrafo, que é modalizadora, que é uma expressão aí que mostra o ponto de vista do autor. Vou dar mais um minutinho e a Isa volta aí com a participação de vocês. E voltamos, gente, e Vamos vocês lá. estão dizendo caótica, vários veículos e outros tipos de veículos. Então, alguns professores reclamaram, inclusive, que que não tinha o texto, né? A gente colocou o texto logo em seguida, né, da pergunta. E o terceiro parágrafo era aquele que estava primeiro lá, porque o anterior era o primeiro e segundo parágrafo, então o próximo slide seria o terceiro parágrafo. Mas tudo bem, a gente entende, né? Porque muita informação aí para um minuto ainda achar a resposta.
O terceiro parágrafo, então vamos voltar no slide 7, eu vou pedir para eles colocarem de novo o slide 7, por gentileza. Olha só, esse aí é o terceiro parágrafo, onde começa aí, ó. Como se não bastasse essa preferência ilegal, põe a vida de quem circula pela cidade sob constante ameaça numa verdadeira guerra por espaço, na qual o mais potente, confortável e poluente intimida, ataca e mata quem ousa caminhar, pedalar e viver a cidade. Agora, com essa leitura, será que vocês conseguem mandar para mim qual foi a expressão que eu usei, que é modalizadora, ou seja, que mostra o meu ponto de vista sobre essa questão do trânsito caótico? Não vou dar tempo não, pode mandar para mim que agora a gente vai olhando aqui, eu e a Isa. Estamos de olho no que vocês estão dizendo. Proívo mandou aqui já, né? Guerra por espaço. Mais alguém aí, Isa? Como se não bastasse. Constante ameaça. Constante ameaça. Aí cidade mais humanizada está no último parágrafo, aí já não é o terceiro, é o quarto parágrafo, tá? Para o aluno Miguel, obrigado pela participação. A expressão que mostra o ponto de vista, a expressão, né? Porque quando a gente fala expressão, quer dizer que reúne mais de uma palavra aí. Então essa expressão, ela é a verdadeira guerra por espaço. Então, quando o autor coloca isso no texto, verdadeira guerra por espaço, ele está fazendo juízo de valor, né, na verdade, não é tomando partido, mas fazendo juízo de valor. Por quê? Porque o que ele chama de verdadeira guerra por espaço seria essa questão do trânsito, né, o automóvel passando, o pedestre tendo que esperar para atravessar, ou atravessando em meio aos automóveis, a bicicleta indo no meio, a moto também passando ali no corredor, e toda essa coisa louca que a gente vê no trânsito, principalmente aqui em São Paulo, ele acabou dando um nome para isso, que é a verdadeira guerra por espaço. Então isso acaba sendo um modalizador. Por quê? Porque mostra o ponto de vista do autor em relação ao trânsito. É isso, Isa? Eles mandaram mais alguma coisa? Olha, a professora Débora, ela pegou e falou assim: a guerra de espaço porque nem os pedestres, ciclistas e outros possam viver na cidade. A aluna Beatriz também colocou desrespeito por espaço, a aluna Heloísa também, né? Guerra por espaço. Isso mesmo. Então, essa expressão modalizadora, eles acertaram, é exatamente essa expressão que foi usada no texto para tratar o ponto de vista do autor. Vamos ver se tem mais aqui? Tem mais uma, olha só. Leia as manchetes de notícias sobre o resultado do jogo entre Corinthians e São Paulo e levante hipóteses sobre o ponto de vista de seus autores. Agora todo mundo ficou animado porque falou de futebol. Vamos ver então as manchetes. Olha só, a primeira manchete. Resultado amargo. Timão sofre empate, mas mantém a invencibilidade contra o São Paulo em Itaquera. Segunda manchete. Tudo igual. Corinthians empata com o São Paulo e não diminui a pressão sobre o técnico, que inclusive já caiu. Terceira manchete. Patinou. São Paulo empata no último minuto, evita a derrota, mas perde a chance de quebrar o tabu. E aí a minha pergunta é para vocês levantarem hipóteses, ou seja, dizer o ponto de vista de cada autor da manchete. Como a gente falou que cada um apresenta o ponto de vista daquilo que é importante. Por exemplo, a Isa, eu perguntei para ela antes qual que é a série que ela gosta de assistir. Você falou o que, Isa? Grey's Anatomy. As Grey's Anatomy, né? Eu gosto muito de The Walking Dead. Bom, The Walking Dead já está chegando na última temporada. Se acabar, eu vou ficar muito triste. Se Grey's Anatomy acabar, também você vai ficar triste, né? Lógico. Agora, se você falar para mim Grey's Anatomy vai acabar, eu não vou ficar tão triste quanto você. Porque eu não acompanho a série, certo? E porque não vai se tornar um problemão, porque o senhor não acompanha. Não é um problemão pra mim, é um probleminha, né? Talvez eu assista, ainda vou fazer uma maratona e vou assistir essa série. Mas é um probleminha. Agora, se The Walking Dead acabar, quando acabar, que vai acabar mesmo, é a última temporada próxima, pelo menos anunciaram, né? Vai ser um problemão pra mim. Então percebe como os problemas, eles são relativos. Aí estão as manchetes sobre o resultado do Timão Corinthians e São Paulo. Eu falei Timão, já entreguei, né? Corinthians e São Paulo. Vamos levantar hipóteses aí, sem intervalo. Cada manchete se relaciona a que tipo de autor? O autor pode ser corintiano, ele pode ser neutro, ele pode ser São Paulino. Qual que é a tendência aí nas manchetes? Mande aí que a gente já vai colocando as respostas. Não tem intervalo, tá? Vamos mandando que a gente vai vendo. Tem gente já mandando saudações aqui. Não é isso, gente, por favor. Vamos lá. Colocando série. Ó, o primeiro colocaram corintiano, né? A Proeliana colocou que o primeiro é corintiano. O autor é corintiano. Mas de todos não, de todos não. Vamos lá, que o nosso reloginho já ficou doido, lá já tá girando. Então, o primeiro é corintiano, né? Que você mostra, você vê a tendência ali, Timão sofre empate, já usou essa tese aí de Timão, já é muito pessoal, né?
Embora os jornais costumam tratar o Corinthians assim, mas aí já tem uma tendência a ser corintiano. O segundo já é neutro, né? O Corinthians empata com o São Paulo e não diminui a pressão, é bem neutro. E o terceiro patinou, se referindo que o São Paulo perdeu a chance de ganhar do Corinthians em Itaquera. Isso é real, viu, gente? Depois vocês olhem isso aí. Muito bem. Mão na massa, que o relógio já está disparado. Imagine que você é um jornalista. Crie manchetes sobre o tema fim de fabricação dos livros de papel. Então, se você é a favor do fim da fabricação dos livros de papel, crie manchetes a favor disso, concordando. Se você acha isso absurdo, faça manchetes discordando. E, por fim, é isso, tá? O que vimos hoje, os substantivos e adjetivos como modelizadores apreciativos, a escolha, vocabulário determinando ponto de vista. Até a próxima aula e um grande abraço, obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Isa. Eu que agradeço. Tchau, gente.